Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Tuane e aqui eu conto pra vocês histórias sobrenaturais, contos, as lendas das cidades, falo sobre locais assombrados, tudo referente à temática assombrada. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho da notificação para que não perca nenhum vídeo que eu colocar por aqui e já deixa o seu like, que já me ajuda bastante a crescer aqui dentro da plataforma. Sem muitas enrolações, eu acredito que hoje o vídeo não vai ficar grande, mas hoje o relato é de uma moça. Ela é missionária na igreja e me passou 7 relatos que aconteceram dentro da igreja. Aí vamos ficar aqui com o relato dela. Gente, é só uma coisa. Lembrando que intolerância religiosa é crime, certo? Então, vamos respeitar aqui a questão da religião dela. Oi, Tuane. Eu não vou me identificar aqui. Essas coisas aconteceram na minha igreja. No Revisão de Vidas, temos um momento de quebra de maldições, onde na maior parte das vezes há manifestação, expulsão demoníaca. Em uma certa revisão, nós, líderes e pastores, estávamos neste momento orando nas mulheres, para que elas fossem libertas quando uma das nossas pastoras que estava gestante e que por isso não poderia ministrar, viu o que parecia ser um vulto em forma de gato saindo debaixo da mesa na qual ela estava sentada. O que não teria sentido, sendo que o local era fechado e não teria como um gato entrar no local. Este gato saiu correndo entre as mulheres que estavam sendo ministradas, sendo visto por outras líderes. Que nesta revisão ele é separado homens das mulheres. Isso aconteceu do lado das mulheres. E no momento em que esse gato, demônio, passou entre uma das mulheres, ela abriu o olho e não era a cor normal do seu olho. Era um olho de cobra no lugar. Tendo ela manifestado assim que o gato passou por ela e depois sumiu. Caramba! Esse é o segundo relato. No momento da quebra de maldições, no Revisão de Vidas, é muito comum que demônios se manifestem, pois é um momento de libertação. É comum também que o demônio tente enganar e se esconder através de algumas coisas para que não seja notado e consiga permanecer ali. Em um certo revisão, no momento de ministração, uma das revisionistas, que é como chamamos as mulheres e homens que estão lá a primeira vez, desenvolveu o que aparentava ser uma crise de ansiedade durante essa ministração. Oramos com ela, demos água, perguntamos sobre medicações que ela tomava, se era recorrente, medicamos e nada dela melhorar. Tendo uma pastora conosco que tem a visão espiritual aberta e é bem focada nesse processo de libertação. Logo ela nos disse que isso não era crise, mas os demônios que estavam se escondendo para que não fossem expulsos. Chamou um dos pastores para conversar com a moça e entender a raiz do problema, para que assim então ela fosse liberta. No momento que esse pastor chegou, a moça apresentou melhora, já falava, conversava normalmente, como se não houvesse crise de ansiedade nenhuma. O momento acabou. As demais revisionistas foram jantar. A maioria das líderes e pastoras já haviam saído do salão, também permanecendo somente algumas e o pastor conversando com essa moça. E foi nesse momento de conversa e com o salão praticamente vazio
que a moça se levantou e começou a andar pelo salão completamente desnorteada. O pastor entendeu o que era e deu ordem de comando para que o demônio se manifestasse. E a menina que estava andando caiu no chão, dando uma cambalhota e torcendo o pescoço, que no estado normal aquilo poderia a ter matado ou deixado ela paralítica. Pela forma como bateu o pescoço no chão, já manifestada. O pastor começou a fazer perguntas para entender qual era a brecha que ele entrava na vida da moça. O demônio, então, com a voz totalmente diferente da moça, revelou que a mesma havia sido consagrada desde pequena e que dentro do revisão havia tentado se matar engolindo um gilete. Ele dizia coisas como: ela é minha, eu não vou sair. O cavalo é meu. E ao mesmo tempo falava palavras de ódio para o pastor, sentado à sua frente, como: eu te odeio, entre outras palavras, né? E quando esse pastor ordenava para que olhasse nos olhos dele e queimasse com o fogo do Espírito Santo, o demônio, aparentemente forçado a olhar para o pastor, urrava de dor. Tendo feito isso, o pastor ordenou, no nome de Jesus, que o demônio libertasse a vida dela. E imediatamente ele saiu, e a moça, em minutos, acordou normal e confessou o que havia feito na noite anterior e aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Pesado, hein? Terceiro relato. Ele também se passou numa revisão de vidas. Durante a revisão de vidas, nós temos a tenda da oração, onde, durante toda a revisão, há líderes orando e intercedendo pelo ambiente 24 horas. E durante uma das minhas escalas de oração, comecei a ouvir um barulho ensurdecedor de correntes sendo arrastadas e espadas, como se houvesse uma grande batalha acontecendo. E naquele momento, o Espírito Santo me deu o entendimento de que aquilo era o que acontecia no mundo espiritual, quando havia pessoas dispostas a largar o pecado e se entregar para Cristo. Medo. Vamos para o quarto relato. No revisão de vidas, temos 6 salões para certos tipos de idade, 3 para mulheres e 3 para homens, que são divididos entre adolescentes, jovens e adultos. Isso não somente em salões, mas em quartos também. E o que parece anormal é que nas adolescentes que têm entre 11 e 13 anos, haja manifestação de demônios. Afinal, são muito novas. Porém, muitas delas já cometem coisas inimagináveis ou herdam esses demônios e maldições de seus familiares. O que é muito comum e que muitas se assustam com a manifestação desses demônios e que isso cause uma manifestação de transferência, onde é expulso um demônio de uma pessoa e ele se aproveita do medo de outra e se manifeste nela. Então, assim, eles aproveitam do medo, sai de uma e vai para outra, fica pulando, né? Em uma certa revisão, após a quebra de maldições e o jantar, essas meninas foram para o quarto dormir junto com as líderes. E durante a madrugada, uma delas se manifestou, acordando todas as outras do quarto. Neste quarto havia somente 2 líderes, que imediatamente foram orar para expulsar este demônio. O que elas não imaginavam é que ele iria pular para todas as meninas que estavam com medo, tornando um caos dentro do quarto, e sendo necessário pedir para que pastoras e missionárias viessem orar para expulsar e acalmar essas revisionistas. Gente do céu!
Eu só ia falar sangue de Jesus que tem poder. Até o mosquitinho veio aqui agora. Sai, Miquito. Eu tomei banho. Tô besta. Vamos para o quinto relato. Há alguns anos atrás, o bispo da nossa igreja teve uma revelação de que um dia um demônio muito grande, uma potestade, que é um demônio que domina regiões, iria entregar a chave daquela região no altar da igreja. A visão era um demônio enorme sendo diminuído e colocado na palma da sua mão. Muitos anos depois, durante uma campanha de libertação na igreja da Ceilândia, após toda oração, toda libertação, um dos bispos estava prestes a finalizar o culto, quando o Espírito Santo revelou que naquele momento a revelação dada há anos atrás se cumpria. A igreja já estava toda preparada para receber a bênção final. Quando todos, sem exceção, sentiram a igreja tremer. Era um tremor que ecoava nas paredes, em um barulho altíssimo de correntes sendo arrastadas do final da igreja até o altar. Todos pararam para olhar o que estava acontecendo, quando o bispo ordenou para que os anjos levassem aquele demônio ao altar. Chegando ao altar, o demônio aparentava estar amarrado e forçado a estar ali. Então o bispo ordenou que aquele demônio entregasse a chave da Ceilândia naquele altar. O demônio demonstrava resistência, não queria entregar, mas também não conseguia resistir à força dos anjos. Depois de alguns minutos de ordem do bispo e dos anjos, o demônio finalmente colocou as chaves no altar, em seguida caiu e a igreja começou a receber o Espírito Santo. Logo em seguida, o ambiente da igreja se tornou leve e cheio de paz. Nossa, gente, eu até arrepiei. Olha! Até arrepiei lendo esse relato. Sem brincadeira. Caramba! Sim, gente, esse negócio de que nós temos vários demônios comandando várias regiões não é mentira, viu? É verdade. E esses demônios são os que são citados na Goétia. Vamos para o próximo. Esse é o sexto, penúltimo relato dela. Normalmente, a igreja faz diversas campanhas de libertação. Tentam 2 terças-feiras no mês, durante essas campanhas em que a quebra de maldições é feita com a igreja toda, onde a libertação de condição hereditária, dentro da armadura, entre outras coisas, durante uma dessas quebras de maldições. Havia uma menina que no mesmo revisão já havia se manifestado em inúmeras redes, porém ela se manifestava e logo era liberta. E logo em seguida, após o momento, após a revisão de vidas, após o culto, ela retornava às férias, praticava as velhas práticas, né? E logo o demônio voltava. Então assim, ela já tinha ido por revisão, aí ela ia por quebra de maldições, ela era liberta, saía de lá, voltava para os velhos hábitos, ia por quebra de maldições de novo, era liberta, voltava de novo para as velhas práticas, dando sempre brecha para esse demônio voltar. Em uma dessas quebras, novamente, a menina se manifestou, depois de muitas pastoras e pastores ministrarem nessa menina. Uma das pastoras deu a ordem para que quando ela quisesse ser liberta, que ela fosse ao teu altar e que se entregasse. E ordenou para que ninguém mais ministrasse durante todo o culto. Ela ficou quieta e sentada atrás, porém, em um determinado momento de decisão, o demônio se manifestou e foi em direção ao altar.
nesse momento ela aparentava estar sendo carregada. Logo, os pastores que estavam ministrando na tela identificou que era a moça e qual demônio estava se manifestando neste momento. Ele interrompeu a quebra e foi imediatamente ministrar nela, observando o cordão que ela estava usando. Logo, ele arrebentou e ordenou para que ele se retirasse imediatamente, em nome de Jesus. E logo que o cordão se arrebentou, a moça caiu. Será que era um cordão enfeitiçado? Bem provável. O último relato. O pastor da minha igreja desenvolveu um problema no joelho, no qual não tinha nenhum tipo de explicação de onde o problema havia surgido. Durante uma quebra de maldições, ele, já usando uma muleta, foi ministrar em um rapaz que imediatamente se manifestou. E na manifestação do demônio, ele foi em direção ao joelho do pastor que estava com problema. Logo, o Espírito Santo que deu o discernimento ao pastor, que bloqueou o demônio de encostar no seu joelho. E dizendo ao pastor que se esse demônio encostasse naquele joelho, ele nunca mais andaria, pois a intenção do demônio era prejudicar a saúde do pastor. Gente, o demônio é ardiloso. Bem ardiloso mesmo. Bem. E foram esses os relatos dela, gente. Eu acredito em algumas coisas que acontecem nos cultos de quebra de maldição, porque eu vi uma prima minha se manifestar do meu lado. E é complicado. É bem complicado essas questões de manifestações. Que para algumas religiões são eguns, para outras religiões são obsessores. E os demônios também, que se encostam, na gente. E foram esses os relatos de hoje. O vídeo ficou um pouquinho curto. Eu volto amanhã. E amanhã eu vou falar sobre hotéis assombrados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês tiverem algum relato para me mandar. Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Lembrando que no dia do Halloween eu quero fazer um especial de Halloween. Então, se vocês tiverem algum acontecimento que aconteceu com vocês, alguma coisa sobrenatural durante o Halloween, me manda para essa coletânea ficar bem legal. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.